Boa noite, doutores, doutoras, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Estatuto da Criança e do Adolescente. Continuando, então, de onde paramos, alguém só me diz aqui se estão me ouvindo bem, só para a gente poder começar a aula. Boa noite, professor. Ouvindo perfeitamente. Maravilha, Camila, muito obrigado. Então, vamos lá, tela compartilhada, aula gravando. Vamos, então, aqui começar a nossa aula de hoje. Paramos na última aula falando do artigo 28 do Estatuto da Criança e Adolescente e hoje, então, nós vamos falar a partir aí do artigo 29, né? Algumas questões mais básicas, pessoal, nós vamos passando aí artigo por artigo, tá bom? Mais para frente, nós vamos falar mais assim, genericamente, sobre as definições do Estatuto da Criança e Adolescente. Mas nesse início, é importante que nós não percamos aí de vista o grande objetivo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estávamos falando da família natural e da família substituta, e vem aí então o artigo 29 e diz que não se deferirá colocação em família substituta a pessoa que revele, por qualquer modo, incompatibilidade com a natureza da medida ou não ofereça ambiente familiar adequado. Ou seja, então aqui nós estamos falando de que a própria família substituta é inadequada para receber ali a criança ou adolescente que já se encontra numa situação ali de periculosidade. Então, é extremamente importante que, logicamente, ela vá para uma família melhor, ela vá para um local melhor do que onde ela se encontra. Então, é extremamente importante que o local para onde essa criança e esse adolescente sejam enviados seja logicamente mais receptivo e tenha ali condições de oferecer aquilo que onde eles estão não oferece, né? Então esse é um dos aspectos importantes também de que essa família seja adequada ao recebimento dessa criança, ou seja, que ele não seja exposto nesta nova família também a outras vulnerabilidades. Uma outra questão aqui também seria essa situação, ou seja, quando essa família não oferece esse ambiente familiar adequado, então não haveria aí outra saída senão que essa criança ou adolescente fique institucionalizado, né? Então esse é um fato também extremamente importante. Não se pode tirar a criança ou adolescente de um local onde ele corre riscos para uma família que vá oferecer a ele os mesmos riscos ou outros filhos, ou outros riscos, na verdade, né, da qual ele ainda não está exposto. Então é extremamente importante que todas essas peculiaridades sejam inicialmente observadas. O artigo 30, por sua vez, diz que a colocação em família substituta não admitirá transferência da criança ou adolescente a terceiros ou a entidades governamentais ou não governamentais sem autorização judicial. Então, esta também é aí uma garantia de que para onde a criança ou adolescente for encaminhado, não poderá sair também sem a devida autorização judicial. Então, ela está indo para uma família substituta, como nós já vimos na aula passada, em critério de excepcionalidade, né? E dali não poderá sair senão também por uma ordem judicial, né? Então, o que nós podemos observar é que esta situação ela vai significar também a perda da guarda, tutela ou poder familiar, quando já consumada pela adoção, ou seja, de que se a criança não for recepcionada, não for acolhida da forma que a lei determina, também esta família será recolocada então em outra família, né? Mas logicamente sempre aí por ordem judicial, não pelo bel prazer dos indivíduos. Então, mais uma vez, aquilo que diz o artigo 30, a colocação em família substituta não admitirá transferência da criança ou adolescente a terceiros ou a entidades governamentais ou não governamentais sem autorização. Ou seja, esta família então que recebe, né, que de um modo primário aí está com a guarda ou já tenha se efetivado, né, se consumado pela adoção, que é o assunto, né, que nós veremos sem ser a semana que vem na outra. Então é extremamente importante que nós observemos aí essa responsabilidade dessa família que recebe, dessa família substituta, na guarda, na manutenção e no oferecimento de condições saudáveis
de desenvolvimento para as crianças e para os adolescentes. O artigo 31, por sua vez, vem dizer que a colocação em família substituta estrangeira, então percebam que aqui nós temos uma outra excepcionalidade, a colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional, somente admissível na modalidade de adoção. Então, logicamente, naquela questão da guarda, né, da curatela ou da tutela, não cabe aqui a análise de famílias estrangeiras, né? E a criança só será, então, inserida aí em uma família estrangeira na hipótese de adoção, o que, por certo, também será uma medida excepcional, porque nada mais lógico e nada mais justo, né, sobre um ponto de vista social e antropológico, que a criança fique no seu país, né? Lembrando que outros países podem oferecer aí condições de vida melhores do que a do Brasil. Então, logicamente que sempre deverá haver muita análise, muita compreensão também quanto a essa família estrangeira, né? Imaginem tirar uma criança, ou um adolescente, melhor dizendo, aqui do Brasil e mandar para um país onde ele não conhece a língua, onde as tradições, onde a cultura é totalmente diferente daquilo que ele conhece. Então isso vai gerar ainda um trauma, isso vai gerar uma preocupação muito maior, né? Quanto a essa família estrangeira, vamos aqui analisar a jurisprudência do STJ, e ela diz o seguinte: a adoção por estrangeiros é medida excepcional, que além dos cuidados próprios que merece, deve ser deferida somente depois de esgotados os meios para adoção por brasileiros. Existindo no estado de São Paulo o cadastro central de adotantes, impõe-se então ao juiz consultá-lo antes de deferir a adoção internacional. Situação de fato da criança que persiste há mais de 2 anos a recomendar a manutenção do status quo. Recurso não conhecido por esta última razão. Então, o que nós podemos observar dessa jurisprudência é que, além de ser uma medida de exceção, né, deve ser dada a oportunidade para que essa adoção seja realizada, seja efetivada por brasileiros, né? E nesse caso concreto aí, né, onde ele vem no final e diz: situação de fato da criança, que persiste há mais de 2 anos, a recomendar a manutenção do status quo. Então, esse é um fato de que ela já está inserida numa família e não deve sofrer nenhum tipo de alteração. Isso, logicamente, que é um recurso bastante antigo, já de 1999. Artigo 32. Ao assumir a guarda ou a tutela, o responsável prestará compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo mediante termo nos autos. Então, percebam que não é algo tão simples, né? A guarda, aí no caso, ou a tutela, que é o momento antecedente à adoção, né? Pensemos assim, a pessoa que se obriga, a pessoa que tem a guarda, que pega a guarda, né? Que a ele é conferida a guarda, existe ali uma obrigação de cumprir e desempenhar este encargo, esta obrigação, né? Então, quanto a isso, nós temos aí que trata-se de uma formalização do ato. Qual ato? O ato de outorga aí da guarda ou da tutela, né? A pessoa, então, ela passa a assumir uma responsabilidade pela criança, né? E é uma responsabilidade total, né? É uma responsabilidade na qual o Estado está confiando a este indivíduo, né, que ele seja ali o guardião ou o tutor deste indivíduo, dessa criança ou desse adolescente. A guarda, como eu disse, é um passo onde existe a formalização neste cenário por vínculos definitivos, que vai caminhar, que vai se encerrar com a adoção. Então o juiz não vai concedendo a adoção de forma direta, né? Primeiro ele concede a guarda ou a tutela, né? E aí depois esse processo ele vai sendo analisado por profissionais multidisciplinares, aqui falando em assistentes sociais, psicólogos do Poder Judiciário, e só depois então de que o tempo transcorre normalmente e verifica-se que aquela família que tem a guarda, que tem a tutela, ela consegue cumprir com o objetivo legal, que é dar uma família, que é constituir uma família, agora com este novo membro,
E aí, então, só depois dessas análises, desse estágio, vamos pensar assim no estágio probatório, é que a pessoa consegue lá, por sentença, né, a adoção do indivíduo. E aí, então, inexiste a obrigatoriedade de algum termo, pois o adotante passa a posição de genitor, com todos os deveres inerentes, né, e direitos inerentes. Então, olha só, nós temos aí esse termo enquanto houver a guarda ou a tutela. A partir do momento que nós temos uma sentença que completa o pedido de adoção, não há mais termo, né? Até porque aí já são direitos e obrigações inerentes à condição de genitor. Até porque, como nós já vimos, não existe distinção entre pais adotivos ou pais biológicos, bem como para com seus filhos. E vamos falar um pouquinho da guarda, então, já que nós tocamos no assunto, né? O artigo aí 33 já desenvolve bastante esse tema. Ele vem dizer que a guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. Então aqui nós estamos falando ainda daquele momento que antecede a adoção. Aquele que tem a guarda já tem a obrigação legal, porque ele assumiu ela mediante a aposição da sua concordância num termo, em fornecer a assistência necessária ao desenvolvimento dessa criança, bem como protegê-la de outras pessoas, inclusive dos pais biológicos que ainda não perderam o poder familiar, né, dependendo ali do caso. O parágrafo 1º diz que a guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida liminar ou incidentalmente nos procedimentos de tutela e adoção, exceto na adoção por estrangeiros. Então, na adoção por estrangeiros, não existe uma guarda provisória, até porque o local de residência deles não é em território nacional. Então, eles passam por aquele estágio, eles passam pelo acompanhamento multidisciplinar do Poder Judiciário e, no caso dos estrangeiros, a guarda é deferida diretamente, sem passar pelo procedimento da guarda. Então, existe essa distinção aí sobre os estrangeiros, né? E é por isso que o parágrafo 1º fala, exceto estrangeiros. Parágrafo 2º, excepcionalmente, deferir-se-á a guarda fora dos casos de tutela e adoção para atender situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o direito à representação para a prática dos atos determinados. Então, nós podemos ter uma guarda também ali, né, em situação excepcional, ou seja, para aquele momento. Não quer dizer que essa guarda vá se tornar uma adoção futuramente. Já o parágrafo 3º vem dizer que a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários. Então, se a pessoa ela é aposentada e morre, essa aposentadoria transfere-se para o guardado, né, aquele que foi, da qual o guardião tinha a guarda. Então, passa-se para essa criança adolescente. Um fato interessante é essa nomenclatura utilizada. Quando nós temos uma adoção, a criança passa a ser filha. Quando nós temos uma guarda, ela passa a ser dependente. Então, não se esqueçam desse detalhe também. Esse artigo 3º, esse parágrafo 3º, ele é bastante interessante quando ele já nos traz essa distinção entre a condição em que a criança ou adolescente agora faz parte daquela família, enquanto guarda ou tutela, dependente, enquanto adoção, filho. Parágrafo 4º. Salvo expressa e fundamentada determinação em contrário da autoridade judiciária competente ou quando a medida for aplicada em preparação para adoção, o deferimento da guarda de criança ou adolescente a terceiros não impede o exercício do direito de visita pelos pais, assim como o dever de prestar alimentos, que serão objeto de regulamentação específica a pedido do interessado ou do Ministério Público. Então, aqui, do que é que nós estamos falando? Primeiro, esta guarda não se trata de uma medida preparatória para a adoção. Então, percebam o fato de que, por exemplo, o pai está num tratamento de desintoxicação de drogas.
Então, naquele momento onde ele não pode estar com o filho, e ele é um pai solteiro, né, vamos pensar assim, e não tem a presença da mãe ali, então, nessa hipótese, ele está internado, nesse momento ele transfere, o juiz outorga a guarda dessa criança ou adolescente para uma outra pessoa, né, momentaneamente, temporariamente, e aí o pai continua tendo direito a visitas. Por que esse parágrafo é importante? Porque se for uma medida preparatória para adoção, os pais biológicos não têm direito à visita. Né? Aqui não impede o direito à visita. Se for uma medida preparatória para adoção, nós teremos sim o impedimento de visita por parte dos pais biológicos. Então, fiquem também atentos aí a isso que diz o parágrafo 4º do artigo 33. É um artigo bastante interessante e na qual nós temos que estar sempre muito atentos a esse artigo. Pela visão doutrinária, vulgarmente falando, então, trata-se do ato de guardar, ou seja, proteger, defender, preservar ou vigiar. E na lei civil ela também vem contemplada ali no artigo 1634, 1634, inciso 2º, da qual o próprio direito civil também aí determina as obrigações daquele que tem a guarda, né, de uma criança ou de um adolescente. Então, na verdade, o que se tem aqui é a outorga de direitos e deveres desta pessoa para com a criança e o adolescente. Uma questão extremamente importante, e nós temos que distinguir a guarda daquela que vem descrita no Estatuto da Criança e Adolescente para aquela que vem descrita no Código Civil. Conforme a doutrina aí nos ensina, né, há um diferencial para a guarda prevista neste Estatuto. Ela transfere somente o dever de proteger, vigiar e zelar, tendo o menor sob sua companhia, como ocorre no tocante aos pais, mas vai além, demandando a prestação de assistência material, moral e educacional à criança e adolescente, podendo opor-se a terceiros, inclusive, né, os pais. Em síntese, então, nós temos que observar que a principal diferença é que a guarda conferida pela autoridade judiciária, com base nesse estatuto, é um instrumento de correção para situações de vulnerabilidade para aqueles que são menores de 18 anos. Né? Então, esse é um aspecto extremamente importante. Né? Confere-se, então, alguém a guarda de criança ou adolescente para vários fins, como para proteger, sustentar, educar e assim por diante. Enquanto vocês já viram, né, ou ainda verão no Código Civil, o Código Civil tem outros aspectos com relação à guarda. Direito de oposição a terceiros, inclusive aos pais. É lógico, né? Independentemente se essa guarda é com a finalidade de adoção ou não, e aqui é mais fácil nós entendermos que ela não é com finalidade de adoção, na verdade, esses que possuem a guarda, ela dá o direito a esta pessoa em defender essa criança adolescente. Né? Por quê? Porque, por vezes, o dano, o risco está ali na presença dos pais. Né? Alguns autores vêm dizer que o guardião nomeado por o juiz nada mais é do que uma babá que deve cuidar da criança, mas nada decide a seu respeito, já que tudo tem que ser consultado e mediante uma autorização judicial. Então, a guarda, ela não transfere também uma autonomia plena, né, em decisões importantes, mas sim mediante autorização judicial. Regularização da posse de fato. Então, nós temos aqui o quê? Posse de fato e posse de direito. Né? Posse de direito seria a guarda. Já a posse de fato é aquela que não foi autorizada pelo Poder Judiciário. Então, nesta situação, a guarda não se destina a regularizar a posse de fato, pois esta, muitas vezes, é irregular ou indevida. Pode ser que regularize a posse de fato, mas não é o seu propósito, como parece indicar esse dispositivo. O correto é o deferimento da guarda como medida preliminar ao processo de adoção, para que haja integração entre o pretendente e a criança ou adolescente, promovendo um estágio de convivência e, por vezes, estando os pais indisponíveis, né, mas vivos, como internados ou algo nesse sentido. Então, quando nós falamos em regularização de posse de fato, é aquela hipótese onde, né, os pais sofreram um acidente, a criança não tem como ficar,
e aí ela vai para a casa da avó. A avó tem a posse de fato, ela não tem a guarda, porque ela não tem aquela autorização judicial, né, comprometida, da qual ela assinou um termo. Então, essa é a diferença. Medida cautelar inicial ou incidente. Percebam que nós vamos tratar de medidas muito transitórias sobre esse aspecto. A guarda não é uma finalidade em si mesma, tá? Então ela sempre prescinde algo, ou que seja devolvida a criança à sua família, ou que ela seja colocada numa família adotante. Essa é a grande finalidade da guarda, né? Mas um mecanismo de buscar sanar aí uma situação momentânea para os menores de 18 anos, garantindo a eles aquilo que é o ideal e não aquilo que lhes é exposto. E dessa forma, então, nós temos que, para observar aí essa medida cautelar inicial ou incidental, nós temos então que existe a transferência da guarda do menor, da criança e do adolescente para alguém de confiança, que possa zelar e proteger o pupilo, mas não indefinidamente, porque aí seria adoção, né? Até que se decida o que fazer. Se os pais não apresentam condições de manter o poder familiar, há um procedimento específico para a sua suspensão, a suspensão do poder familiar, a perda do poder familiar, né? Então, primeiro tem um processo de suspensão, para depois culminar aqui na perda do poder familiar. E aí, numa situação como essa, a criança então é colocada para a adoção. Então, percebam também essa distinção existente. Direito de visita dos pais. Os pais têm direito à visita dos filhos, mesmo os filhos estando sob a guarda de outra pessoa, se essa guarda não se tratar de uma medida preparatória para o processo de adoção. Então, esse é um aspecto extremamente importante, ou seja, e que essa presença não seja prejudicial, que essa presença não leve para o filho nenhuma condição, né, nenhuma hipótese de dano, nenhuma hipótese de trauma. Então, essas visitas são, sim, importantes, desde que essas condições, as quais nós estamos falando aqui, estejam presentes, né? Na verdade, em algumas situações, deve haver ali o procedimento curativo, restaurador daquela família, para que depois as visitas venham a acontecer, né? Então, essa visitação, ela é importante, por quê? Porque ela mantém os laços afetivos. A criança vê que ela não foi abandonada pelos pais, né? E que futuramente eles estão fazendo tudo para recuperar a guarda de seus filhos. Então, sobre esse aspecto de manter a ligação afetiva, os pais devem sustentar o filho. Então, eles devem alimentos ao filho que está com uma família substituta sob guarda, né? Embora ali sobre a guarda de outras pessoas. Quanto aos alimentos, devem ser solicitados pelo interessado, quem detém a guarda, ou pelo Ministério Público. Então, não é algo automático também. Aquele que tem a guarda, se ele quiser garantir a subsistência da criança ou adolescente enquanto ele estiver a guarda, é um direito que ele tem. Se ele também não tiver condição de fazer isso sem um auxílio, ele vai requerer, ele vai entrar com uma ação de alimentos contra os pais, para que os pais paguem enquanto ele detiver a guarda. Exceções ao direito de visita dos pais, né, pessoal? A regra é bem simples. Não haverá direito a visitas dos pais quais forem os próprios detentores de risco para os seus filhos. Então, na verdade, enquanto esses pais não tiverem um equilíbrio emocional, uma saúde física e mental, né, e não demonstrarem que estão agindo com o intuito de reaver a guarda dos filhos, não há que se falar em direito à visita, porque ela será muito mais tóxica do que benéfica para as crianças. Artigo 34. O poder público estimulará, por meio de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, o acolhimento sob a forma de guarda de crianças ou adolescentes afastados do convívio familiar. O parágrafo 1º ainda traz aqui para nós a inclusão da criança e do adolescente em programa de acolhimento familiar, terá preferência a seu acolhimento institucional, observado em qualquer caso o caráter temporário e excepcional da medida, nos termos da lei. Na hipótese do parágrafo 1º deste artigo, a pessoa ou casal cadastrado no programa de acolhimento familiar poderá receber, né, a criança ou adolescente mediante guarda,
observado ali os dispostos, né, do artigo 28 ao 33, conforme nós já vimos aí, então, na aula passada. Bom, é importante dizer aqui o seguinte, pessoal, o que nós temos que esclarecer sobre o artigo 34? Primeiro, o Estado, ele sempre vai tentar tirar dele a obrigação principal, né? Então, o que ele fala aqui para nós? Ele fala que o Estado vai estimular sempre, por meio da assistência judiciária, incentivos fiscais, subsídios, acolhimento, né, para que alguém se interesse também ali, tenha algum outro tipo de vantagem para ter a guarda daquela criança e daquele adolescente. Além disso, sobre o aspecto desse programa de acolhimento familiar, ele sempre vai, e isso é lógico, em condições salutares a criança e o adolescente, ele é muito mais recomendado do que a internação institucional. A internação institucional, ela é sempre mais prejudicial ali às crianças e aos adolescentes. Então é por isso que, sobre aspectos pragmáticos, né, nós temos sempre que apoiar o acolhimento familiar ao invés da institucionalização das crianças e dos adolescentes. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º deste artigo, a pessoa ou casal cadastrado no programa de acolhimento familiar poderá receber a criança ou adolescente mediante guarda, conforme determina lá então os artigos antecedentes. Incentivo estatal à guarda em acolhimento familiar, ou seja, o Estado, né, ele não quer ter essa criança tutelada sobre sua responsabilidade. E isso vem aqui trazer algumas consequências, ou benefícios, melhor dizendo, para essa família substituta, né? Então, sobre esse aspecto, nós temos que sempre levar em consideração, então, o melhor interesse infanto-juvenil, o melhor interesse da criança e do adolescente, né? E esse acolhimento institucional não está em primeiro lugar. Na verdade, o primeiro passo seria esse acolhimento familiar. Quando nós falamos em acolhimento familiar, lembrando lá, né, das famílias, das espécies de famílias, bem como sobre o aspecto de que nós temos ali aquela família de primeira ordem e aquela família de segunda ordem, né, como nós já falamos também, ou seja, aqueles que são mais próximos e aqueles que, mesmo tendo um laço de afetividade ou de consanguinidade, estão ali, né, na relação de parentesco, em situação, em condição mais distante. E é importante dizer ainda que nós temos que observar que nós devemos buscar também um ressarcimento para essas pessoas. Elas não são obrigadas a arcar com todos os custos para manter, para guardar essa criança. Então, esses gastos, né, que podem ser aí vultuosos, conforme o número de infantes recebidos pela família, como nós já vimos no caso lá de irmãos, recomenda-se que eles não sejam separados, né, motivo pelo qual, então, o Estado precisa conceder-lhe incentivos de toda a ordem. Em particular, devem ser destinados subsídios para compor o orçamento da família acolhedora. Porém, basta visitar os abrigos governamentais para se ver que nós temos, na verdade, poucas famílias acolhedoras e esses institutos estão lá cheios de crianças, né? Não se tem ali... a lei no Brasil é bastante interessante. É quase aquela história, né? Faça o que eu faço, mas não faça o que eu falo, ou vice-versa, né? Faz o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É bem isso. A lei diz, olha, tem que ser assim, mas o próprio Estado não age para que isso venha a acontecer de forma concreta. O acolhimento familiar institucional. Sempre o acolhimento familiar se sobreporá ao acolhimento institucional. Por quê? Porque ele é mais salutar, ele é mais saudável, ele é mais acolhedor à família, mediante a família, e não num ambiente inóspito, frio e imparcial, como um acolhimento institucional. Então é importante aí também fazer essa ressalva. Aqui, deixa eu só ver um detalhe, olha só essa questão aqui que é importante dizer, né? Na doutrina, não institucionar nem mesmo um bebê. Institucionalizar nem mesmo um bebê. Há um programa no Juizado da Infância e Juventude de Belo Horizonte chamado Pais de Plantão.
que tenta otimizar a dura realidade de um bebê andando à própria sorte. Ele é imediatamente encaminhado a uma família previamente selecionada para recebê-lo em casos de abandono. Então, nós temos já, né, pessoas que se colocam aí nessa condição a fim de que possa, de forma direta, de forma concreta, acolher essas crianças já, uma família conhecida pela autoridade judiciária, de confiança, e isso é extremamente importante. Bom, nós temos aí um assunto muito interessante, até comentamos alguma coisa em aulas passadas, mas é bom sempre reforçar. A pessoa solteira ou o casal homossexual como candidato à família acolhedora. É possível, né? O que nós temos a respeito disso, pessoal? Primeiro, a concepção de família, em todas as suas hipóteses de formação. Segundo, que a família é constituída pela união estável entre homem e mulher e, mais recentemente, reconhecido pelo próprio STF, pelo casal homossexual. Então, não há aí nenhum impedimento quanto ao casal homossexual se candidatar ou se colocar à disposição como uma família acolhedora. É extremamente importante que todos façam a sua parte, independentemente da sua condição ou da sua opção sexual, né, em prol das crianças e dos adolescentes. A Maria Cristina Rausch Baranowski, ela diz que excluir os homoafetivos da condição de atividade familiar é negar a cidadania aos homossexuais. É um retorno às primeiras concepções do termo cidadania, em que a exclusão era a marca da qualidade do não cidadão. O direito à constituição da família, de família, à paternidade ou maternidade dos homossexuais encontra amparo frente aos princípios constitucionais que orientam o Estado brasileiro, quais sejam o princípio da isonomia, da dignidade do ser humano, da liberdade de expressão, né? E isso inclui, logicamente, aí, os homossexuais na condição de cidadãos, de pessoas, né, de sujeitos de direito e obrigações. Esse reconhecimento ele já foi feito pelo próprio STF, né, quando do julgamento, lá foi dito que o sexo das pessoas, salvo disposição constitucional expressa ou implícita em sentido contrário, não se presta como fator de desigualação jurídica, proibição de preconceito à luz do inciso 4º do artigo 3º da Constituição, por colidir frontalmente com o objeto constitucional de promover o bem de todos, né, de forma então indistinta. Então, sobre esse aspecto, o STF já reconheceu a relação homossexual como familiar, né, como formação de família. Acolhimento familiar e guarda. Então, a partir do momento que nós verificamos que essa criança é entregue à guarda de uma família ou de alguém em acolhimento, nós temos ali, então, a emissão, a concessão do termo de guarda, de um documento, que garante a essa pessoa, como nós já vimos, agir em prol dessa criança ou adolescente ou defendê-la de terceiros, inclusive dos seus pais biológicos. Então, deferir aí a guarda à família acolhedora, é preciso constatar a adequação do ambiente, mas isso será feito por ocasião lá do cadastramento. Bom, o artigo 35 diz que a guarda poderá ser revogada a qualquer tempo, mediante ato judicial fundamentado ou ouvido do Ministério Público. É lógico que a guarda, por ter critério e caráter de provisoriedade, né, em existindo, em agindo ali qualquer hipótese que possa oferecer um dano ou um risco à criança ou adolescente, ela será revogada imediatamente, né, a qualquer tempo, para que a criança e o adolescente sempre sejam preservados nos seus interesses. Nós vimos a guarda, veremos agora a tutela, pessoal, já caminhando aí para o final da nossa aula, né? A tutela será deferida nos termos da lei civil. Então, nós temos que buscar lá a compreensão, os ensinamentos do Código Civil. A pessoa de até 18 anos incompletos. Parágrafo único. O deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar e implica, necessariamente, o dever de guarda. Então, tutela. Tutelar é obrigação de zelar.
protegendo, representando, administrando-lhe os bens, para que tenha um crescimento saudável até atingir a maioridade. Isso é a tutela. Embora seja um encargo disposto em lei, torna-se indispensável que o juiz o particularize, indicando quem será o tutor do menor no caso concreto. A tutela envolve necessariamente a guarda, que confere ao tutor o direito e dever de manter o menor em sua companhia, zelando pelo seu bem-estar. É incompatível com o poder familiar, que detém a tutela. Quem detém a tutela possui somente atribuições similares ao poder familiar dos pais. Então percebam, a tutela, ela é mais do que a guarda e menos do que a representação legal. Representante legal são pais, pais biológicos ou pais adotivos. A guarda qualquer pessoa pode ter, mas a tutela não. A tutela já é um critério mais próprio, que exige maior responsabilidade, até porque, como nós já vimos, também a administração dos bens do menor. A perda pode também se dar por decisão judicial ou pela morte. Na realidade, a tutela difere da adoção pelo principal motivo de o menor, quando ausente seus pais ou privados do poder familiar, não ser inserido numa família substituta, em caráter definitivo, a ponto de legalmente substituir-lhe a filiação. Então não é o caso de adoção, a tutela, ela é menor, né? Ela não rompe os vínculos que existem entre pais e filhos. Então esse é um fato extremamente importante, onde nós temos que compreender, né, a hipótese da família natural anterior, passando a viver aí uma nova realidade. Então a tutela, ela é um padrão intermediário entre a guarda e a adoção. Como nós já vimos, a tutela pode cessar a qualquer momento e o próprio Código Civil já dispõe as hipóteses, né? Como, por exemplo, com a maioridade ou emancipação do menor, ao cair o menor sobre o poder familiar nos casos de reconhecimento pela adoção. Então essas são algumas hipóteses da cessação da tutela. Pressuposto e consequência da tutela, né? Quanto ao pressuposto, nós sabemos que o juiz vai então nomear um tutor ao menor de 18 anos. E é preciso que seus pais tenham perdido o poder familiar. Na guarda, não. Na guarda, os pais ainda não perderam o poder familiar, ou pode ser a hipótese de que nunca perderão, porque a guarda nem sempre antecede a adoção. Na tutela, os pais perderam o poder familiar. Só que essa criança não vai se tornar filho de outra pessoa. Ela somente vai ter alguém que a tutele enquanto for menor de idade. Então percebam que, como eu disse, a tutela é um momento que antecede ou que está ali intermediariamente. O tutor nunca será pai da criança e do adolescente. O tutor nunca adquirirá a representação legal, ser o representante legal, né? Ele tem isso de forma transitória, né? Ele tem isso de forma definida por um determinado tempo. Então, esse é um aspecto importante. A tutela não gera ali a adoção. A tutela gera a obrigação de representação. E já houve ali o rompimento do vínculo familiar, do poder familiar dos pais biológicos. A guarda também ocorre naquelas hipóteses, como nós já vimos, onde não há a perda do poder familiar. Artigo 37. O tutor nomeado por testamento ou qualquer documento autêntico, conforme previsto no parágrafo único do artigo 1729, né, do Código Civil, deverá, no prazo de 30 dias, após a abertura da sucessão, ingressar com um pedido destinado ao controle judicial do ato, observando o procedimento previsto nos artigos 165 a 170 aqui do Estatuto da Criança e do Adolescente. Parágrafo único. Na apreciação do pedido, serão observados os requisitos previstos nos artigos 28 e 29 dessa lei, somente sendo deferida a tutela à pessoa indicada na disposição de última vontade, se restar comprovado que a medida é vantajosa ao tutelando e que não existe outra pessoa em melhores condições para assumi-la. São aqueles casos de filmes onde a gente vê lá
que os pais morrem e o mordomo assume a tutela da criança e a administração dos bens enquanto ela for menor de idade. O pai não quer que ela seja adotada. O pai não quer que ela fique transitoriamente com essa pessoa. O pai quer, né, já deixa essa disposição em testamento, que o tutor ali do seu filho será determinada pessoa. E o artigo 1735 diz que não podem ser tutores e serão exonerados da tutela, caso as exerçam, aqueles que não tiverem a livre administração dos seus bens. Então, é uma condição essencial. Aqueles que, no momento de lhes ser deferida a tutela, se acharem constituídos em obrigação para com o menor, ou tiverem que fazer valer direitos contra eles, e aqueles cujos pais, filhos ou cônjuges tiverem demandado contra o menor. Inciso terceiro, os inimigos do menor ou de seus pais, ou que tiverem sido por estes expressamente excluídos da tutela. Inciso 4. Os condenados por crime de furto, roubo, estelionato, falsidade contra a família ou os costumes, tenham ou não cumprido a pena. As pessoas de mau procedimento ou falha em probidade e as culpadas por abuso de tutorias anteriores. Aqueles que exercerem função pública incompatível com a boa administração da tutela. Então, aqui no artigo 1735, nós temos a relação dos excluídos da tutela, aqueles que não podem ser tutores, né, mesmo que eles sejam indicados em testamento. Artigo 38. Destituição da tutela. E para isso, vamos então aqui observar a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Aplica-se a destituição da tutela o disposto no artigo 24, que nós já estudamos, né? O que é que diz então a jurisprudência? A semelhança da destituição do poder familiar, a destituição da tutela deve ser enfrentada como medida também excepcional e principalmente drástica. Para que prospere o pleito de destinação, deve restar rigorosamente comprovada a ausência de condições por parte do tutor para o exercício do munus, ou seja, da obrigação, nos termos do artigo 24 do ECA, que se aplica tanto ao poder familiar quanto à tutela, por força do comando contido no artigo 38 do Estatuto. E aí, então, ao caso concreto, restou evidenciado que a apelante não possui condições de exercer a tutela, que odiernamente assume prerrogativas e deveres semelhantes aos atinentes ao poder familiar. Então, observe que a destituição da tutela é a medida de exceção, assim como a destituição do poder familiar, né? Dada a importância, dado o momento em que essa tutela foi ali, então, né, outorgada a este indivíduo. Tá? Então aí, pessoal, este era o nosso conteúdo da aula de hoje. Vou abrir aqui o sistema para que eu possa fazer a chamada. Enquanto isso, se alguém quiser fazer já alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, nós estaremos aqui à disposição. Boa noite, professor. Boa noite. Professor, o senhor teria algum exemplo, no caso dos pais biológicos que perdem a guarda do filho, passa para um tutor? Doutor, exemplos mais comuns, assim, o que nós temos é quando o adolescente está muito próximo de alcançar a maioridade, então ele fica na tutela até que ele alcance a maioridade, né? Esse talvez seja praticamente aquilo que mais acontece. Ele já está próximo, já tem mais de 17 anos, por exemplo, é coisa de meses ou de um ano ou dois, Sim. E ele, então, ele é ouvido com relação a isso, né? E é nomeado um tutor para que o acompanhe até que ele alcance a maioridade. Alcançou a maioridade, ele já é responsável pelos seus atos. É a hipótese mais comum. Perfeito. Obrigado. Fora aquela situação em que os pais também podem lá, né, em testamento, atribuir a tutela. Uhum. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Pessoal, vamos lá então para a nossa chamada de hoje, tá bom?
Aqueles que não puderem responder, colocam um ok lá no chat que eu já vou estar observando aqui também. Então vamos lá. Alice Maria. Presente, professor. Anne Elise. Anne Elise está presente, muito obrigado. Aparecido Rodrigo. Presente, professor. Muito obrigado. Camila Moretti. Presente. O Cleiton já tinha me avisado ali que ele está sem microfone. Só confirma se você ainda está na aula. Maravilha, Cleiton, já vi aqui a sua manifestação. Felipe Brasileiro. Felipe está presente na aula também. Flávio José. Acabou aí de fazer Presente. pergunta, Flávio, não tem necessidade de responder. Gabriela Fernandes Dias. Bom, a Gabriela, então, Gabriela Fernandes Dias está com falta. Igor Aranha Vieira da Silva. O Igor Aranha também está com falta. Isabela Nayara. Isabela está presente. Obrigado, Isabela. Isabela está presente. João Guilherme está presente. João Guilherme faltou ontem, faltou hoje de novo. João Vitor dos Santos. Presente, professor. Maravilha, obrigado, João. Lígia Rafaela. Presente. Muito obrigado. Luci Maria. Professor, Oi. eu sou a Gabriela, eu tô aqui, só que eu me perdi na chamada. Então, peraí, Gabriela, deixa eu voltar lá. Gabriela Fernandes Dias. Isso. Tá joia, já tirei as faltas. Muito obrigado. Obrigada, eu. Imagina. Luci Maria tá aí? Só para confirmar? Acho que não. Marcela Roberta. Presente. Marciano. Presente. Murilo. Presente, professor. Rafael Nakano. Acho que hoje ele não está presente. Rosenberg. Presente, doutor. Muito obrigado. Ruiter. Vamos aguardar aqui. Ruiter está presente. Obrigado, Ruiter. Samuel Abrão. Presente. Muito obrigado. Silvana. Presente, professor. Muito obrigado. Tawane. Tawane sempre me manda aqui mensagem pelo WhatsApp. Tá aí, Tawane? Maravilha. Tawane já aqui respondeu também. Valdinei tá aí? Boa noite, doutor. Presente. Opa, maravilha. Vânia. E o Williams. Presente, doutor. Maravilha, pessoal. Muito obrigado aí pelas manifestações. Muito obrigado pela presença de vocês. A Vânia está aqui também presente. Já registrei sua presença. Vânia, muito obrigado. Tá? Pessoal, se tiverem alguma dúvida, estou aqui à disposição de vocês. Caso não tenham dúvidas, nós nos vemos semana que vem. Sem dúvidas, professor. Maravilha, pessoal, muito obrigado. Um bom final de semana a todos. Respeitem aí a fase vermelha, hein? Vamos lá. Vamos ficar em casa. Vamos acabar logo com essa pandemia. Vamos fazer a nossa parte, que facilita aí a vida de todo mundo. Um abraço, fiquem com Deus, muita saúde aí. Com Deus, doutor. Boa Um noite. abraço. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Fica com Deus. Boa noite.